palavra breve sobre o movimento. O movimento da Escola Moderna decorre de um pequeno grupo de 6 professores de vários colégios ou instituições privadas. Estamos a falar dos anos 60, portanto, do tempo da ditadura de Salazar, e esses professores começaram por se reunir, ora no Centro Infantil Helen Keller, ora no Sindicato Nacional de Professores, que era o Sindicato dos Professores do Ensino Particular, com características corporativas muito próprias. E surgiu de maneira mais formal a partir das ações de formação do professor Rui Grácio, professor no Liceu Francês de Lisboa, e que organizou durante 3 anos letivos consecutivos ações de aperfeiçoamento profissional de professores. Alguns de nós, entre eles eu próprio, participámos nessas ações e depois criámos um grupo de trabalho a que chamamos Grupo de Trabalho de Promoção Pedagógica, e onde realizávamos, grosso modo, o tipo de trabalho que viemos a realizar como movimento de Escola Moderna ao longo dos últimos 50 e tal anos. Digamos que entre 2015 e 2016 comemoramos os 50 anos do início desse trabalho, com altos e baixos, com algumas dificuldades e com algum êxito apesar de tudo, e conforto e alegria, é verdade. E então o que é, ou começa por ser, isto do movimento da Escola Moderna Portuguesa? Começa por ser uma organização, uma associação de professores que se quer constituir para se formarem uns aos outros. Desde o início tivemos professores dos vários graus de ensino. Já esse pequeno grupo de meia dúzia de professores tinha professores de vários graus de ensino, e aprendíamos uns com os outros, trabalhávamos uns com os outros, e era esse trabalho o motor do nosso desenvolvimento profissional. Chamávamos a esse tipo de trabalho de formação autoformação cooperada. Parece contraditório nos seus termos, não é? Porque a autoformação pode parecer que se centra no sujeito, mas designa-se por cooperada para significar que essa autoformação é feita em grupos sociais de trabalho e de desenvolvimento profissional. O que fazíamos nessa altura, grosso modo,
a mesma natureza de trabalho que fazemos hoje nesses grupos de trabalho cooperativo. Estudávamos textos de autores que queríamos descobrir ou com os quais mais nos identificávamos para a construção da profissão. Analisávamos trabalho feito com os nossos alunos e produzíamos em conjunto meios pedagógicos que fossem úteis para esse tipo de desenvolvimento de práticas que nós nos íamos exigindo. E depois tentávamos realizar sessões em sábados, a que chamamos sábados pedagógicos, para os quais convidávamos pessoas que não trabalhassem sistematicamente connosco, mas que quisessem vir conhecer este tipo diferente de trabalho naquela época. E normalmente lanchávamos juntos, cada um levava como se fosse um lanche pessoal, colocávamos em conjunto e o lanche transformava-se num lanche coletivo que nos aproximava muito e dava um toque afetuoso a esses encontros também. Desse tipo de trabalho e de convívio que decorre um outro conceito que é muito nosso, que é aquilo a que chamamos o isomorfismo pedagógico. Tal como já acontecia com colegas nossos no Canadá, que era uma pesquisa, uma procura de tornar semelhante o tipo de organização do trabalho que tínhamos entre nós, do tipo de trabalho que desejávamos realizar com os nossos alunos. Portanto, haver aqui em tudo uma simetria, não é? Coisa que era muito pouco comum, mas pareceu-nos sempre se a natureza principal do trabalho académico é um trabalho de pesquisa, de estudo, de investigação, de avanço no estudo, são tão válidos os processos de trabalho intelectual para o professor quanto são para os seus alunos. E então fazíamos repercutir o tipo de organização do trabalho no trabalho que organizávamos com os nossos alunos, e muitas vezes nos deparamos a interrogar-nos sobre se estávamos a trabalhar entre nós como já estávamos a trabalhar com os nossos alunos. Portanto, por vezes, parece que era mais ajustado, mais rigoroso, mais aperfeiçoado o tipo de organização de trabalho intelectual que conseguíamos
ter já com os nossos alunos do que aquela que utilizávamos entre nós. Então, às vezes, o padrão de referência era o trabalho com os alunos, por outras vezes, o padrão de referência era como entre nós nos organizávamos para ser melhores professores. Pareceu-nos isto interessante ao longo do tempo e foi isso que foi dando força a este trabalho de construção continuada da profissão. Falta, talvez, recordar duas coisas que mais tarde desenvolveremos, que é uma dimensão fundamental que integra quase tudo isto, que é o problema da socialização. Quando nós, é claro que todas as pessoas têm a perfeita consciência ou uma forte intuição de que as crianças vão para a escola para se socializarem a um nível diverso do nível da socialização familiar. É um segundo grau de socialização que hoje é indispensável. Nós, no movimento da escola moderna, optamos por caracterizar essa socialização e dizemos que nós queremos, com a participação dos alunos, promover uma socialização democrática, participada diretamente na interação dos alunos entre si e dos alunos com os professores. E é por isso que a socialização se não pode separar do desenvolvimento cognitivo e intelectual ou do desenvolvimento curricular, porque a socialização é o suporte integrador de todo o desenvolvimento do currículo. Há também alguma coisa que aqui se integra e que nós assumimos como um verdadeiro instrumento de aprendizagem, que é o tipo de avaliação que nós valorizamos efetivamente, que é aquilo que, na perspectiva sociocultural, se chama avaliação dinâmica cooperada, que é como se fosse uma forma de aprender a regular o que se está a aprender. Uma forma dos próprios alunos, sozinhos ou em conjunto, aprenderem a tomar consciência de onde é que estão nesse percurso das aprendizagens que estão a realizar. A avaliação dinâmica é a avaliação que valoriza muitos processos e os produtos e que liga permanentemente os processos, o como se fez para chegar a uma solução ou a um produto intelectual ou artístico, mas por hábito os alunos, para uma tomada de consciência das suas aprendizagens, explicam uns aos outros ou em coletivo quais foram os procedimentos e o processo
contam, relatam o processo que os conduziu àquele produto, àquele objetivo, àquela solução. É por isso que entre nós costumamos dizer que para nós vale mais o processo ainda do que o produto. É claro que produzir obras é fundamental valorizar essa dimensão da autoria, não é? De o aluno como um autor. Isso é fundamental, ou como um coautor. Para nós é decisivo. E aprendemos isso com Jerome Brunner, não é? Com o princípio da exteriorização, quer dizer, de criar obras. Mas a melhor maneira de vir a aperfeiçoar obras futuras é saber descrever como se chega a uma obra, para podermos ter esperança de ir aperfeiçoando as nossas obras. Portanto, aqui a avaliação é um instrumento de aprendizagem. Não evocarei aqui todos os tipos todos os procedimentos e rituais institucionais do movimento. Deixaremos isso para outra altura, mas pareceu-me importante referir estes conceitos-chave na organização do trabalho dos professores do movimento da Escola Moderna. Depois, lembrar também, tão rapidamente quanto possível, três etapas evolutivas do nosso pensamento e das nossas práticas educativas. Uma primeira parte, uma primeira etapa assenta num trabalho de reflexão crítica muito vigoroso da chamada pedagogia tradicional, do método simultâneo que teve grande apogeu no século XIX, ensinar a todos como se fossem um só, todos a fazer a mesma coisa à mesma hora, ao mesmo tempo, e à base das lições e das recomendações dos professores, e encontrar alternativas a esse modelo magistercêntrico, quer dizer, o professor no centro de toda a atividade da sala de aula, tentar opor-lhe outro modelo. Depois nos interessarmos por o conjunto das grandes práticas e reflexões da passagem do século XIX para o século XX, identificamos o Célestin Freinet como um tipo de prática educativa que mais nos sensibilizou, quer no plano das ideias, quer no plano da sua prática com os alunos. Acontece, porém, que o Freinet, apesar de ter trabalhado muito na construção de cooperativas
agrícolas e de produção, e ter organizado os seus alunos segundo os critérios do trabalho cooperativo, ele dedicou esse trabalho mais à gestão mesmo dos meios materiais de apoio às aprendizagens, e a concepção de trabalho cooperativo assentava de facto nas organizações das cooperativas de produção e de consumo, que o nosso António Sérgio tanto trabalhou em Portugal, e que tinha vindo de Inglaterra, e que já tinha entrado nas escolas francesas a partir do Profit, que criou muitas cooperativas escolares. Nós apercebemos que queríamos entender a cooperação de outra forma, de uma forma mais envolvente e não apenas no plano da gestão. E associamos essa estrutura fundamental de trabalho, associámo-la ao conselho, à ideia de um conselho de participação direta em toda a gestão e desenvolvimento e avaliação do currículo. Ao associarmos a cooperação à ideia do conselho de cooperação educativa, chamámos-lhe assim, para fundir essas dimensões, tínhamos ao tempo descoberto o trabalho do Kurt Lewin como psicólogo social relevante dos Estados Unidos e que formalizou as características do trabalho individualista, do trabalho competitivo e do trabalho cooperativo. As características do trabalho cooperativo são que ele constituiu numa regra: para eu atingir os meus objetivos é necessário que todos os do meu grupo de cooperação os tenham podido atingir também. Isto na escola é fundamental. Quer dizer que todos estamos comprometidos no êxito de todos. E não se separam os bons alunos, como se dizia ao tempo, dos maus alunos. Porque deixamos de utilizar as regras da competição, onde, para eu atingir os meus objetivos, é necessário que nenhum dos outros os possam atingir. E então aí separa-se aquele que ganha de todos os outros, porque todos os outros perdem. E o que nós queríamos era que todos ganhassem e que todos se ensinassem uns aos outros. Se ensinar no sentido de ajudar a aprender. Que todos ajudássemos que cada um deles pudesse aprender o currículo, incluindo o trabalho do professor como um trabalho de especialidade educativa.
Esse patamar implicou fazer uma leitura diferente das cooperativas escolares do Freinet e de outros autores, porque implicava cortar com a ideia pedocêntrica da escola nova, com o aluno no centro de toda a atividade de aprendizagem, dado que para nós o centro da aprendizagem escolar era a colaboração entre todos, ou dito de maneira mais rigorosa, a cooperação entre os alunos com o professor, para que todos pudessem ir o mais longe possível e todos estarem implicados na gestão do currículo, na avaliação e no seu desenvolvimento. Confrontámos então com a construção de um modelo social de aprendizagem. E é ao tempo que nós descobrimos o trabalho de Vygotsky e dos pós-vygotskianos, que entendem a aprendizagem como um ato social. Toda a aprendizagem se deve à ajuda, à colaboração dos outros ou de outros. Mesmo quando utilizamos livros, enciclopédias, a net para fazer pesquisas, etc., foram os outros que produziram esses instrumentos. Portanto, é com esses instrumentos dos outros que eu posso aprender. Sozinho, eu nunca poderia aprender. Ninguém aprende sozinho. Toda a gente que aprende com outros, ou por mor de outros, ou porque outros produziram os meios para eu aprender. Quer dizer, essa visão social da aprendizagem é um patamar outro, é um modelo outro. Não é o do professor no centro da aprendizagem, porque se ele está no centro, essa centralidade é sempre a de ensinar, instruindo. Também não é o pedocentrismo dos anos 20, 30 e por aí adiante, quer dizer, o pedocentrismo da escola nova e da pedagogia ativa, mas sim o contrato social e educativo entre pessoas que constituem uma comunidade de pessoas que estão a aprender juntas. É isso que hoje nos distingue dos tempos e das culturas históricas anteriores. E isto sempre trabalhando para aperfeiçoar o patamar em que nos encontramos. Esta terceira etapa está também hoje muito vinculada
aquilo a que se chamou a Revolução Digital, porque essa forma numérica de comunicar permite-nos criar economias de outra ordem e ganhos no plano das aprendizagens que são insuspeitáveis ainda. O problema que tem acontecido ultimamente é que todos compreendemos que esta era digital em que estamos envolvidos e que separou os que nasceram já no digital de outros como eu, que se viu confrontado com o digital não sendo nativo do digital, pode-nos transformar em novos analfabetos, o que é penoso, e todos somos responsáveis para não rejeitar um conjunto de muitas pessoas que, não tendo nascido na era digital, precisarão dessas ferramentas de trabalho e de expansão das aprendizagens e de expansão da comunicação, que são fundamentais. O erro na escola é que criamos salas para as tecnologias digitais e depois fechamos as salas para não desaparecerem as máquinas. E depois criámos uma disciplina de tecnologias da informação e da comunicação. E fizemos tudo o que há de mais negativo na escolarização, que é justamente esse espartilhamento das coisas do mundo e da vida. E isso também nos tem feito atrasar no uso da cultura digital. O que é fundamental na escola ainda de hoje é a centralidade de um currículo oficial e obrigatório. Por um lado, tem sido assim. Por outro lado, o uso das formas mais avançadas de comunicação para podermos desenvolvermos mais e melhor. Estou a falar do desenvolvimento humano. E o que é mais eficaz para servir a pedagogia, o currículo, é o uso dos mecanismos móveis, das tecnologias móveis, dos tablets e dos telemóveis, a que se tem mais facilmente acesso para uso do cotidiano, em vez das coisas sofisticadas que o comércio das escolas vai produzindo. Nesta fase do nosso desenvolvimento, tem contado muito aquilo que se chama a perspectiva
sociocultural, que é uma perspectiva pós-vygotskiana, que valoriza outras formas de aprendizagem para além das formas de aprendizagem que a escola adotou, algumas erradamente, e, portanto, os investigadores da perspectiva sociocultural têm uma orientação predominantemente antropológica e foram estudar as maneiras de aprender nos ofícios, nas empresas, etc. Como é que as pessoas aprendem nessas instituições, ou como é que as crianças aprendem no seio de famílias muito estruturadas, como as famílias remotas, que contam ainda muito com elas próprias para toda a atividade das suas vidas. E esses investigadores abriram-nos as portas a procedimentos diversos e que tinham sido desvalorizados. E é por isso que nós valorizamos tanto das novas tecnologias, sobretudo aquelas que estão ao maior alcance dos alunos, e não tanto as mais caras, as mais sofisticadas, porque o que queremos sim é que elas sirvam de instrumento de desenvolvimento humano a nível do cotidiano da vida das pessoas, e que nos sirvam para fazer avançar o mundo, os nossos mundos e as nossas vidas. Pronto. Isto não quer dizer que uma coisa que entre nós costumamos evocar, que é necessário falar e escrever para aprender. Efetivamente, as aprendizagens académicas, as aprendizagens que se fazem nas escolas, assentam fundamentalmente no diálogo, na interlocução e na escrita. O instrumento mais poderoso da escolarização foi e continuará a ser a escrita. E para aprender as coisas que se fazem na escola, é necessário aprendê-las através do diálogo efetivo e da apropriação através da escrita. Agora, com esse poderoso instrumento numérico de comunicação, que é a cultura digital. Oxalá que os diretores, os coordenadores, etc., se entendam para deixar os alunos trabalhar com estes instrumentos que repudiaram e fazem constar nos estatutos dos alunos a proibição de usarem telemóveis, tablets, etc. E adiante. Portanto, continuamos abertos ao aperfeiçoamento das aprendizagens escolares, enfim, das aprendizagens realizadas nas escolas, tanto mais que todo o trabalho humano é cada vez mais
constituído por instrumentos que se apropriam na escola e que se aprendem na escola. Antigamente não era assim, mas hoje quem não estiver preparado academicamente correrá graves riscos de não ter emprego, porque o trabalho integra cada vez mais saberes que só se aprendem na escola. E este é um problema crucial para fazer que a maior parte das populações do mundo possam ser integradas no mundo do trabalho e da sociedade e não completamente rejeitadas e postas de parte nas sociedades atuais, que são fundamentalmente sociedades da informação e do conhecimento.